Olha só, nos julgamentos do 8 de janeiro, que todo mundo acompanhou, a gente viu que a maioria dos votos foi pela condenação, certo? Mas, e quando um voto vai totalmente na contramão? Hoje, a gente vai fazer exatamente isso, mergulhar fundo na anatomia de um voto que foi pela absolvição. Um voto que questionou tudo, desde os fundamentos da acusação até o tribunal que julgou o caso. Para a gente entender essa linha de raciocínio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que esse voto é tão marcante. Depois, a gente entra na questão da competência do tribunal. Em seguida, um ponto super interessante, a tal montanha de provas. Daí, a gente analisa se os crimes apontados pela acusação são os corretos mesmo. E por fim, a gente amarra tudo para entender a conclusão sobre o que seria a justiça segundo a lei. Então vamos lá. Seção 1. Uma opinião jurídica marcante. É aqui que a gente começa a entender por que esse voto chamou tanta atenção. Ele não discute só detalhes, não. Ele vai direto na base, nos fundamentos legais mais básicos da acusação. E isso já nos joga direto para o primeiro grande pilar desse argumento. Seção 2. A questão da competência. Uma pergunta que parece simples, mas que é a base de tudo. Será que o caso foi julgado no lugar certo? Essa pergunta, quem decide, pode parecer um trava-línguas, mas ela é fundamental no direito. A competência de um tribunal não é só um detalhe técnico, gente. É o que dá legitimidade para qualquer decisão. Pensa bem, se o juiz não for o juiz certo para aquele caso, tudo o que ele decidir pode simplesmente ser anulado lá na frente. E no centro dessa discussão toda está o famoso princípio do juiz natural. O que é isso na prática? É um direito fundamental. Ele basicamente garante que ninguém vai ser julgado por um tribunal de exceção, sabe? Aquele tribunal criado só para julgar um caso específico. A lei precisa dizer, antes de tudo acontecer, qual é o juiz responsável por cada tipo de caso. Isso serve para garantir imparcialidade e evitar que alguém escolha um juiz a dedo. E agora, olha que interessante essa linha do tempo. Ela mostra como a regra sobre a competência do Supremo mudou ao longo dos anos. E é aqui que está o pulo do gato do argumento desse voto. A lógica é a seguinte: os fatos aconteceram em 2023. Naquela época, a regra que valia era de 2018, que dizia: se o político perdeu o cargo, ele perde o foro privilegiado no STF. A nova regra, que diz que o foro continua mesmo sem o cargo, só veio a ser firmada em 2025. Então o voto argumenta que aplicar uma regra de 2025 a um fato de 2023 seria quebrar a segurança jurídica. É como mudar a regra do jogo com a bola rolando, sabe? Beleza, superada é a questão de onde julgar, o voto parte para outra análise, o como se julgou. E aí entramos na seção 3, uma montanha impossível de provas. É aqui que o direito processual encontra o Big Data. Para começar, vamos falar de volume. A acusação apresentou um total de 80 terabytes de provas digitais. 80 terabytes. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, é um verdadeiro oceano de informações que as defesas precisariam analisar. E para deixar isso ainda mais claro, olha só essa comparação. Se a gente pegasse esses 80 terabytes e transformasse em páginas de texto, a gente teria algo em torno de 44 bilhões de páginas. 44 bilhões. É uma quantidade de informação humanamente impossível de ser lida e analisada num prazo curto de tempo. Isso não é só uma suposição, tá? Essa é uma queixa real, tirada dos autos da defesa. Eles dizem que foi literalmente impossível analisar o material. E o problema não era só o tamanho, mas o formato. Imagina, arquivos gigantes, totalmente desorganizados, sem nenhum tipo de índice. A defesa argumenta que isso, na prática, impede o trabalho deles. É o que no direito se chama de cerceamento de defesa. Essa tabela aqui resume bem o problema. A defesa, em muitos casos, recebia os links para baixar as provas poucos dias, tipo 5 dias, antes de ter que interrogar as testemunhas. Agora pensem comigo, como é que se baixa, processa e analisa meses, talvez anos de material para preparar perguntas pertinentes em 5 dias? O voto argumenta que essa diferença absurda entre o tempo necessário e o tempo dado faz com que o direito à ampla defesa vire só uma formalidade, só para constar no papel. Mas o raciocínio desse voto vai ainda mais fundo. Vamos supor que o tribunal fosse o correto e que o processo tivesse sido totalmente justo. Ainda sobraria uma pergunta fundamental. E é a nossa seção 4. Os crimes estão corretos? Vamos começar com a acusação de organização criminosa. A lei é bem clara aqui. Para ser considerado uma OR-crime, precisa ter 4 ou mais pessoas, uma estrutura organizada com divisão de tarefas e o objetivo de cometer crimes graves para obter algum tipo de vantagem.
E é exatamente aqui que o voto aponta uma falha. Segundo essa análise, os fatos narrados pela acusação não teriam todos esses ingredientes. Faltaria, por exemplo, a estabilidade e a permanência do grupo. O argumento é que o que foi descrito se parece muito mais com o que a lei chama de concurso de pessoas, ou seja, um grupo que se junta para fazer uma coisa específica no momento específico do que como uma organização criminosa, que é algo estável, duradouro. Agora vamos para o crime de golpe de Estado. A lei aqui usa um verbo muito, mas muito específico: tentar depor. E é aqui que entra uma discussão que parece de dicionário, mas que no direito penal é crucial. O voto argumenta que depor significa tirar alguém do poder. Então a lógica é: como é que alguém que já está no poder pode depor a si mesmo ou o governo que lidera? Essa ação de um governante tentar se manter no poder à força ilegalmente seria o que se chama de autogolpe. E segundo esse raciocínio, isso não se encaixa no verbo depor. Poderia ser outro crime, mas não o de golpe de Estado como está escrito na lei. E com isso, a gente junta todas as peças e chega à conclusão do argumento. Seção 5. Justiça segundo a lei. Então vamos recapitular a lógica do voto, que se baseia em 3 pilares. Primeiro, o tribunal estaria errado por causa da questão do juiz natural. Segundo, mesmo que o tribunal fosse o certo, o processo teria sido injusto por causa daquela montanha de provas e da falta de tempo para a defesa. E terceiro, mesmo que tudo isso estivesse ok, os crimes imputados não seriam os corretos, porque os fatos não se encaixariam perfeitamente na descrição da lei. É uma construção lógica, um pilar levando ao outro. E para amarrar tudo isso, o próprio voto traz essa citação do filósofo Sêneca, que é muito forte. Quem decide sem ouvir a outra parte, mesmo que decida com justiça, não é justo. Isso reforça a ideia de que a justiça não é só o resultado final, mas principalmente o caminho que se percorre para chegar até ele. Garantir que todo mundo seja ouvido de verdade é o que separa um julgamento de uma decisão arbitrária. E a gente termina com uma questão que fica no ar, uma reflexão que vale para este e para tantos outros casos de grande repercussão. De um lado, existe uma demanda social muito forte por justiça. Do outro, a gente tem a letra fria da lei com todas as suas regras e procedimentos. A grande questão é, como é que a gente equilibra essas duas forças? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente.